Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os membros da UTRAT que estão hoje connosco, cumprimentar o Sr. Professor Pedro Madeira Trofo, agradecer-vos o vosso trabalho e, sem tecer mais considerações, gostaria de vos colocar um conjunto de questões, porque, independentemente do relatório só nos ter chegado hoje à mão dos deputados às 13h28, tivemos a oportunidade de fazer uma leitura, mesmo na diagonal, que nos permitiu ficar com algumas dúvidas que agora iremos esclarecer com os senhores. Pena temos, quando tivermos a oportunidade de fazer uma leitura mais profunda do relatório, que já não tínhamos a oportunidade de vos poder colocar as questões que nos surgirem. E, nesse sentido, o Sr. Professor Pedro Madeira Trofo, peço imensa desculpa. Também fico muito irritada quando se enganam no meu nome. Peço imensa desculpa. Eu também, mas fico sempre irritada. As minhas desculpas. Mas, Sr. Professor, nós constatamos que a UTRAT só considerou as manifestações formais de vontade coincidentes relativas à organização do território, em que, não obstante não ter existido pronúncia das Assembleias Municipais, houve pronúncia das Assembleias de Freguesia. Mas o que nós constatamos também é que a unidade técnica só revelou pronúncias das Assembleias de Freguesia quando estas foram a favor da reorganização e, contrariamente ao mesmo argumento invocado pela unidade técnica, noutras situações, estas não foram verificadas quando a Assembleia Municipal se pronunciou. O porquê desta decisão? Quanto aos critérios orientadores, os mesmos critérios que serviram para fundamentar uniões e agregações, nos locais, não serviram para outros. Olhemos, por exemplo, para o Conselho de Orém, em que, sem qualquer justificação, no mesmo Conselho, para unir e agregar diferentes grupos de freguesias, foram utilizados diferentes critérios, sem qualquer explicação. Das tais 16 propostas que foram elaboradas pela unidade técnica, propostas alternativas, nós também verificamos que, curiosamente, houve, parece-nos, mais cuidado em salvaguardar uma eventual reorganização a contento ou não das populações, quando, independentemente das razões, não houve emissão de pronúncia. Isto verificamos que foi uma realidade que não existiu quando houve emissão e havia manifestamente vontade da população. E muitas vezes, nestes casos, foram consideradas não pronúncias. Sr. Professor, deixe-me referir o município de Castanheira de Pera, com apenas 2 freguesias. Aqui, a UTRAT levou rigorosamente, ou aplicou rigorosamente os critérios da lei e reduziu para uma freguesia, mesmo com a oposição dos autarcas. Aquilo que queria deixar-lhe é, Sr. Professor, tendo os eleitos de freguesia manifestado em petições e pedidos de audiência ao seu desagrado, e muitos chegaram aos deputados, não estando a ser respeitado o parecer que emitiram e que a Assembleia Municipal enviou para a unidade técnica, incluindo até propostas de agregação que não foram respeitadas pela UTRAT, tendo sido os eleitos pelas diferentes forças políticas que referem que não previram nos seus programas eleitorais qualquer reforma administrativa que agregasse freguesias. E, não estando a ser considerada a especificidade das localidades a serem criadas para as sedes de freguesia, que no fundo aparecem de forma aleatória, as novas sedes de freguesia, e face a isto que acabei de referir, gostaríamos de saber qual é a posição e o entendimento da UTRAT nestas situações. Qual foi o vosso critério? O que é que têm para dizer aos deputados, mas fundamentalmente aos autarcas? Gostaria também, Sr. Professor, de saber, perante as pronúncias emitidas, consideradas ou não em conformidade, se a UTRAT está satisfeita com o trabalho que realizou, mesmo sabendo que em 2/3 dos casos não teve em consideração a posição das Assembleias Municipais. Consideram-se satisfeitos? Acham que cumpriram a vossa missão? Serviram aqueles e aquelas que estão nos territórios e que, no fundo, são os fregueses desconhecidos de uma qualquer unidade técnica?
No caso de Oliveira de Frades, ainda, senhor professor, em que existiam provas de que entre as freguesias de Destriz e Reigoso existem conflitos insanáveis que envolvem processos judiciais, como pode justificar o trato da manutenção da agregação entre estas duas freguesias, mesmo depois de ser denunciada esta conflitualidade. Senhor professor, onde é que fica a salvaguarda da identidade dos territórios e dos povos? Onde é que fica o respeito pela sua história e pela sua cultura? Há aqui questões que são, eu diria que quase insanáveis. Senhor professor, há pouco o senhor teve a oportunidade de referir que a unidade técnica, que é uma unidade de apoio aos senhores deputados. Eu diria que nem todos. Não é de apoio a todos os deputados. E digo-lhe isto, senhor professor, porque tendo nós recebido documentação das diferentes autarquias, fomos confrontados com uma certidão, um parecer do município de Peso da Régua, onde diz que, face às dúvidas que se admite resultem do texto da lei, procurando obter informação sobre a interpretação mais correta, o Presidente da Câmara Municipal reuniu com um membro da unidade técnica para com este esclarecer diversos pontos, tudo com a preocupação de obter a interpretação mais correta e esclarecer dúvidas. Encantados, nada a opor. Na referida reunião participaram ainda 2 deputados da Assembleia da República pertencentes ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Eu entendo que este autarca queira mostrar serviço, mas não entendo é a atitude da Utrate, porque reuniu a Utrate com 2 deputados do maior partido com assento na Assembleia da República, no fundo de um dos partidos que viabiliza esta reforma, uma reforma que não houve, nem tem em consideração aquelas que são as necessidades, nem as preocupações, nem as especificidades do território. E, senhor professor, aquilo que lhe pergunto é se a Utrate considera que desenvolveu o seu trabalho de forma autónoma e independente. Só lhe posso perguntar isto em face daqueles que são os documentos que nos chegaram da Câmara Municipal de Peso da Régua. Senhor professor, e vou já acabar, senhor Presidente, por último, o facto de, apesar da lei prever a obrigação de agregação, as freguesias das regiões autónomas terem ficado à margem de todo o processo de reorganização territorial, deixa-vos satisfeitos com o sentido de dever cumprido, com equidade? O facto de 24 dos 229 municípios nem sequer ter respondido à unidade técnica, deixa-vos satisfeitos? O facto de 126 dos 229 municípios terem repudiado a reforma defendendo o seu elenco de freguesia, deixam-vos confortáveis na decisão? O facto de ser responsável por um trabalho que culmina com o desaparecimento de 2.092 freguesias, nos atuais moldes e configurações territoriais, com critérios cuja objetividade, sinceramente, não conseguimos entender, deixa-vos com a noção de dever cumprido. Senhor Presidente, são estas as questões que gostaria de lhe deixar e, como lhe digo, são aquelas que resultam de uma leitura de um relatório que nos chegou aos deputados desta Comissão às 13h28 do dia de hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente.